Ouça o que o Frei Tiago tem a dizer. Então hoje, para nós, uma alegria estarmos aqui em Curitiba para fazermos esta conferência e para conversarmos a respeito desses temas que nós estamos denunciando já há algum tempo e que são de interesse de todas as pessoas, pelo menos aquelas que querem acordar e querem perceber o que está acontecendo hoje no mundo. Então há muitas pessoas que estão preocupadas porque veem que há muitas coisas estranhas acontecendo, não só a mudança da sociedade, a mudança da igreja, a mudança de todos os valores, a educação, a formação da juventude, tudo isso já faz um panorama muito terrificador. Além de tudo isso, nós temos também esse problema da própria natureza que está em convulsão. Nós vemos que está acontecendo alguma coisa de grave e nós vamos enfrentar ainda na nossa geração um grande colapso, e esse grande colapso vai produzir uma nova sociedade. Então quer dizer que nós devemos estar preparados não só para enfrentar todos os embates que nós ainda teremos durante esse tempo de perseguição, de confusão, de medo e de dominação mundial, mas nós temos que estar também preparados para essa dimensão de uma nova sociedade que vai se formar a partir desse grande colapso mundial. Então, o colapso que nós podemos também chamar de 3 dias de trevas, isso vem pela intervenção divina. Isso é uma coisa que acontece pela ação de Deus, pela permissão de Deus. É algo totalmente espiritual. Não tem nada a ver com inversão do polo magnético, não tem nada a ver com calamidades naturais causadas nem pelo homem, nem pela guerra, nem por qualquer tipo de prejuízo. Isso, como nós estamos sempre explicando, vem de uma ação sobrenatural que vai produzir grandes calamidades físicas no mundo inteiro e vai, através desse colapso, quebrar totalmente a estrutura que está aí implantada no mundo atual. Então, por isso que nós queremos explicar essas coisas hoje, dando aqui mais um elemento de confirmação daquilo que nós estamos apresentando. Então, por isso, hoje nós trazemos esse documento que é chamado Documento 666, datado de junho de 1967. Então, esse documento 666 é também conhecido como Protocolo de Toronto, porque foi feito na loja maçônica da cidade de Toronto, no Canadá. Essa loja maçônica se chama Loja 666 e está lá até hoje. No entanto, há muitas pessoas que questionam a autenticidade desse documento, dizendo, olha, não, esse documento não é de 1967, etc., isso aí foi feito depois, mas não importa. Tudo que está aqui foi revelado numa denúncia pública de 1985, e isso é provado. Então quer dizer que ninguém pode contestar que esse documento, pelo menos, data de antes de 1985. De qualquer forma, tudo o que está escrito nesse documento se cumpriu nesses últimos 40 anos. Então isso daqui também é algo que é claro e evidente para qualquer pessoa que conhece aquilo que está acontecendo no mundo de hoje. Então veja bem, o objetivo do projeto é o genocídio das pessoas em benefício do oculto. Então quer dizer que nós temos um poder oculto que domina, e esse poder oculto
deseja o genocídio, ou seja, a morte de centenas de milhares de pessoas para reorganizar a sociedade em torno de um projeto de uma nova ordem mundial. Meios de financiamento do projeto, entre outros, organismos de ajuda humanitária, organismos de ajuda alimentar internacional e outros sistemas econômicos para financiar todas as multinacionais e todas as empresas que estão vinculadas ao 666. Então quer dizer que uma empresa, por exemplo, indústria alimentícia, se ela está vinculada secretamente ao projeto 666, ela já se compromete, por exemplo, a produzir alimentos que causam mal para a saúde. Fala, não, então pode deixar comigo que nós vamos produzir tais alimentos, vão matar muita gente, vão produzir câncer, vão fazer muitas pessoas terem problemas. Outra empresa alimentícia vai dizer, não se preocupe, que nós comprometemos de colocar nos nossos produtos substâncias que causam esterilidade na mulher. Então, muito menos pessoas vão conseguir ter filhos por causa desses nossos produtos. E assim por diante. Então, cada um que participa se compromete de alguma forma para que esse projeto se realize. Então, você veja que isso aqui é realmente algo extremamente grave. Entretanto, o que eles procuram fazer? Decadência da civilização e organizar as coisas para formar a sociedade mundial do lazer. Então é isso que nós estamos vendo hoje, cada vez mais. Claro que em 1967 nós não tínhamos o mesmo mundo de hoje, mas se você compara a data de junho de 1967 para junho de 2024, você vê uma grande diferença no sentido de facilitar os meios para que as pessoas tenham acesso à diversão, ao lazer e ao prazer. Tudo é voltado nessa direção. Por quê? Porque eles, como dizem aqui, têm que chegar ao domínio da humanidade pela política do pão e do circo. Já era algo que se fazia desde o Império Romano para dominar a população de pão e de circo. É exatamente isso que eles facilitam hoje em dia. Quer dizer que as pessoas têm acesso à alimentação, mesmo que ela seja péssima, e têm acesso à diversão e ao lazer. Então diz, olha, hoje nós devemos fazer tudo de maneira que essa sociedade mundial do lazer se instale, e esse lazer deve se compor de sexo, ou seja, pornografia, tudo isso, drogas, esportes, viagens, coisas exóticas e lazeres em geral, que sejam acessíveis a todas as camadas da sociedade. Então imagine, em 1967 ninguém tinha, por exemplo, acesso a um celular, um telefone, smartphone que você tem ali milhares de opções para você ter acesso à internet, ter acesso a jogos, ter acesso à pornografia, etc. Então tudo isso é muito fácil. Basta que a pessoa tenha esses meios, aí consuma tudo isso. E, inclusive, hoje em dia, crianças de 4, 5 anos têm acesso a esses aparelhos e sabem fazer tudo. E através desses aparelhos a pessoa entra nesse mundo aqui, está descrito nessa sociedade do lazer. O homem deve crer que é moderno, e a sua modernidade é composta de uma capacidade de gozar de tudo que o rodeia. Então quer dizer que a lavagem cerebral que é colocada desde o primeiro momento que a pessoa tem acesso à televisão e às informações, é no sentido de fazer com que a pessoa entenda o seguinte: olha, você não tem que dar satisfação a ninguém. Não existe lei de Deus, não existe nada que possa te frear. E sendo assim, você tem que aproveitar de todas as coisas para que você possa dizer, não, estou vivendo, estou aproveitando da vida. E assim a pessoa vai tendo acesso a todos esses meios e vai gozando da vida, gozando desses meios, dessas
oportunidades a fim de que ela seja feliz, entre aspas, né? Então você tem que ser feliz. Essa é a mensagem. Isso vem na cultura, de maneira geral, na música, nos filmes, todas essas mensagens, até mesmo desenhos animados, né? Você pensa que esses desenhos animados são inocentes, são bonitinhos, as crianças vão aprender coisas boas, mas não, você pode observar que um desenho animado, ele sempre vai ter uma ideologia ali dentro, e vai ter um momento em que um bonequinho, ou então um bichinho vai falar com o outro e vai ensinar, vai falar assim, não, mas você não pode fazer isso, não, mas você tem que aprender a ser assim, não, mas você não pode deixar isso, você tem que buscar aquilo. Então, tudo carregado dessa ideologia, porque isso aqui é um projeto mundial. Isso aqui nós estamos falando de um documento que foi emitido numa loja maçônica, mas que provavelmente não foi produzido ali. Normalmente, esses documentos são trabalhados dentro das sociedades secretas, para cada pessoa na sua atividade social desempenhar aquilo que o documento está pedindo. Ó, você pertence à nossa sociedade secreta, então você trabalha nessa intenção aqui. Quem trabalhar melhor, quem produzir mais nesse sentido, nessa intenção, vai receber mais benefício. Porque é para isso que serve a sociedade secreta. Você está ali dentro para discutir assuntos secretos, depois você vai trabalhar naquela direção e vai receber mais benefícios. Olha, a sua empresa vai ser mais facilitada, nós vamos fazer você crescer mais, ter mais dinheiro, ter mais poder, ter mais oportunidades, seja no âmbito político, seja no âmbito econômico, enfim, todos os meios, né? Então quer dizer que isso é algo mundial. Diz ainda, para conseguir esse objetivo, é preciso a ajuda de todos os meios de comunicação, rádio, televisão, jornais, moda, cultura e a nova música, porque eles estavam já trabalhando ali em 1967, imagina, trabalhando com a nova música. É importante a gente perceber também que esses projetos só puderam ser aplicados a partir da conclusão do Vaticano II. É por isso que nós estamos sempre denunciando essa nova igreja que eles criaram ali a partir de 1965. Porque foi nessa data que se concluiu esse falso concílio do Vaticano II, que deu origem a uma nova igreja. E uma das características fundamentais dessa nova igreja, como a gente sempre está explicando, é colocar tudo que diz respeito à religião no âmbito devocional. Então, por exemplo, hoje nós estamos celebrando a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, essa festa do Sagrado Coração de Jesus, desde que foi instituída na igreja, século XVIII, ela tem uma forte conotação ideológica. E a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, ela era desenvolvida pelos jesuítas. Então quer dizer que no mesmo contexto que os governos mundiais estavam perseguindo os jesuítas, eles não queriam a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque junto com a devoção existia esse conteúdo ideológico, teológico e também político, no sentido de implantar o reino de Cristo através da unidade da igreja e da obediência ao Papa. Então, tudo que você lê ou que você aprende do Sagrado Coração de Jesus antes do concílio é focado nessa intenção de reparação, de que cada pessoa tenha na sociedade o seu papel, desempenhe o seu papel. Por exemplo, o sujeito que é profissional da marcenaria, o sujeito que é profissional da engenharia, o outro que é um político, o outro que é um médico. Todas essas pessoas se organizam para trabalhar para uma sociedade onde o Sagrado Coração de Jesus é o rei. E onde o Papa é obedecido, e em torno do Papa, ou seja, em torno da unidade da verdadeira fé católica, se forma uma sociedade. E isso é algo indestrutível. Então, como os jesuítas retomavam tudo isso, apresentavam a doutrina do papado e propagavam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, então ninguém queria os jesuítas. Por isso que eles eram expulsos de todos os lugares, até pressionarem o Papa Clemente XIV
para dissolver a ordem. E falaram, olha, nós não queremos jesuítas. Seja expulso da França, seja expulso de Portugal, seja expulso da Espanha, seja expulso de todos os lugares. E é assim que eles foram perseguindo até conseguirem a extinção desta ordem. No entanto, depois do Vaticano II, o que eles fizeram? Não, vamos adaptar. Porque o Vaticano II é algo muito bem estudado, muito bem feito. Não é uma coisa assim, não, vamos criar uma nova religião e ninguém vai reclamar. Não, eles foram fazendo a coisa de tal maneira que tudo tem uma desculpa. Não, a gente mudou isso por causa disso, porque isso aqui estava muito exagerado, porque isso aqui já era ultrapassado, porque isso aqui ninguém entendia. Então tudo tem uma maneira de colocar que não passa de um pretexto para enganar e destruir a verdadeira religião, no seu conteúdo, na sua essência. Não é uma coisa assim, vamos passar um verniz, vamos melhorar, vamos dar uma modernizada. Não, é destruir o conteúdo essencial do cristianismo. E uma das coisas que eles mais trabalharam para destruir é justamente essa conotação da sociedade cristã, do reino de Cristo, das monarquias cristãs, do poder do Papa, não só no sentido de anunciar uma palavra, mas no sentido de dar uma determinação, olha, isso não pode, isso é pecado, todos têm que obedecer em relação a isso ou aquilo. Quer dizer, de ter uma autoridade suprema na organização de todo esse mundo cristão. E isso é que eles quiseram cortar. Então, a partir dali, o Papa se resume a um superstar internacional que, ao invés de ensinar a verdade e dar a orientação moral para que as pessoas possam agir segundo a vontade de Deus numa só direção, ele simplesmente promove a liberdade e promove a dessacralização e ainda a dissolução moral de todos os valores cristãos que foram implantados durante 2000 anos. Então isso aí não é ação de um papa, nem sequer de um antipapa. Isso é a ação de um precursor do anticristo. É algo muito pior. Quer dizer que não é só uma questão de pessoa ser um falso papa. Ele é um falso papa, mas além de ser falso papa, trabalha para o anticristo. E trabalha para esse projeto de implantação de uma nova sociedade, de novos valores e de uma nova ordem mundial. E isso é bem evidente nos discursos que você encontra desde João 23 e vai seguindo a lista de todos esses que se seguiram até nós encontrarmos o atual impostor que se chama Francisco. Então, não é difícil da pessoa perceber isso. Basta ela comparar todas essas coisas. Agora, se a pessoa analisa tudo de uma forma superficial, a pessoa vai dizer, não, mas o coração de Jesus ainda está lá. A festa do coração de Jesus ainda está lá naquele dia. Inclusive, o Papa Francisco fez um documento tão bonito sobre o Sagrado Coração de Jesus. Olha só, gente, nós não podemos ficar contra ele. Essas pessoas que estão contra o Papa estão fazendo tudo errado, porque Deus não quer que a gente fique contra o Papa. Claro que não. Mas o problema é que esse homem não é Papa. E o problema é que o que eles fazem é simplesmente manter a devoção. Claro, porque eles querem enganar. Então eles não podem tirar tudo. E a devoção é o conteúdo sentimental, que não deixa de ser bom, não deixa de ser importante, mas que não incomoda ninguém. Entendeu? Então, olha, deixa a devoção, mas tira a teologia, tira a ideologia, tira o conteúdo que vai provocar uma ruptura com essa sociedade pagã que odeia Cristo. Então nós não podemos, nós temos que estar em comunhão com o mundo, mesmo que o mundo odeie Cristo. E nós temos que estar em comunhão com as falsas religiões, porque o objetivo é fazer uma fraternidade universal em nome de valores humanos. Mas a revelação de Deus, o dogma, a verdade, a moral, os mandamentos, tudo isso a gente joga no lixo. Tem problema, isso é coisa do passado, joga no lixo. Porque, afinal de contas, eles não creem que foi Deus que revelou isso. Eles acreditam que isso aí foi uma coisa que a igreja mesmo, humanamente, inventou. Então, como eles não creem, e eles não querem, e eles trabalham para esse projeto aqui, então eles dizem, joga tudo isso no lixo, e vamos fazer uma outra religião, somente conservando as devoções católicas.
Não, você gosta de comungar? Então vem comungar, não tem problema. Você gosta do coração de Jesus? Então vem aqui, ó, coloca uma fitinha do coração de Jesus e diga que você ama o coração de Jesus. Pronto, nós estamos todos unidos, né? Vamos agora para a missa do Padre Reginaldo. Todo mundo vai lembrar do coração de Jesus, mas tudo na devoção. Nada de doutrina, de dogma, de verdade. Por isso que não pode ter o Papa. Pode ter um fantoche, um indivíduo que finge que é Papa, mas Papa verdadeiro para chegar e dizer, olha, a verdade é essa, a igreja ensina isso, esse que não aceita, eu condeno, eu excomungo, eu ponho para fora da igreja, isso não pode mais. Porque isso aí bloqueia o processo de implantação desse sistema aqui. Então, é somente depois de 1965, quando termina esse falso concílio, que só foi possível por causa das duas grandes guerras mundiais, que foram as maiores imposturas e os maiores genocídios que você pode imaginar que eles fizeram na face da Terra, dizendo que era uma guerra, sendo que não era uma guerra, era uma forma de matar gente e de destruir as pessoas que podiam fazer oposição. Então, depois que eles fizeram essas duas guerras e que eles conseguiram dominar a Igreja Católica e dominando a estrutura da Igreja Católica fizeram um falso concílio para fazer uma falsa religião, a partir dali tudo isso aí daqui se torna possível. Tá? Então veja, ó, aqui eles continuam dizendo: depois de conhecerem sem limites a libertação das tradições, a abolição da moral, eles experimentarão a crise econômica. Olha só, crise econômica. Então é isso que eles fazem. Eles já estão mantendo as pessoas dominadas cada vez mais no sistema, para que as pessoas não tenham dinheiro. Em pouco tempo você não vai conseguir comprar nada com papel moeda. E é a partir dali que vai ser muito fácil dele fazer a crise econômica. E quando ele coloca a crise econômica, aí a pessoa está dominada, porque ela precisa de dinheiro, pelo menos para comer, para sustentar a sua família, para sustentar as suas crianças, para comprar um leite para essas crianças. Como que eu vou fazer? Ah, não, eu preciso de liberação de crédito. Preciso de liberação do banco. Mas por que o banco não vai te liberar? Porque você não está correspondendo. Você não está fazendo o que eles estão pedindo. Ó, você não está com a sua cartilha em dia. Ó. Aqui, ó, estão te pedindo isso, estão te pedindo tal documento, estão te pedindo tal conformidade a isso, aquilo, né, que eles estão implantando. Você não está aderindo, então o banco não vai poder te liberar o dinheiro. Aí você vai dizer, mas o dinheiro é meu. Eu ganhei com o meu trabalho, eu coloquei na minha conta. É, mas agora a lei é assim. Agora a lei é assim, você não pode sacar o dinheiro se você não está em dia com todos os seus compromissos com essa sociedade, com essas leis. Então aqui está tudo descrito. Desde 1967 ele já tem todo o projeto. E eles sabem onde é que vão levar as pessoas. Por quê? Porque nós, agora recentemente, há alguns anos, vimos toda a farsa que foi essa pandemia. Tudo isso daí já é um passo final. Já é para testar até que ponto já existe um controle mundial. E ele diz ainda, olha, que nesse contexto, as pessoas estarão preocupadas em satisfazer excessivamente as suas necessidades sensuais mais básicas. Então quer dizer que as pessoas vivem cada vez mais voltadas para os seus prazeres. Então, por exemplo, eu não posso ficar sem isso, não posso ficar sem aquilo, não posso ficar sem esse vício, não posso ficar sem essas coisas que eu consumo. Então, por causa disso, elas são mais facilmente controladas. É diferente do homem que era formado na sociedade cristã, que ele aprendia a não depender de nada exterior a ele, só depender de Deus e dos sacramentos. E hoje em dia, as pessoas são formadas, desde pequenas, nessa mentalidade, onde elas dependem de muitas coisas. Ah, eu tenho que comer isso todo dia, eu tenho que consumir tal coisa todo dia, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Então é claro que isso facilita esse domínio. Depois diz aqui, ó, uma norma geral e mais que importante é a implantação
de todos esses sistemas que vão além do comunismo. Então, quer dizer que o comunismo é uma base. Mas o comunismo, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é o grande vilão. O comunismo é simplesmente um período de transição. Por quê? Porque o comunismo utiliza de certos recursos autoritários para poder levar as pessoas a um molde. Depois que você organizou tudo, você não tem mais necessidade do comunismo. Você pode dar liberdade. Só que essa liberdade já é uma escravidão. Porque na verdade ele te deixa livre, mas você já é dominado. Você já tem lavagem cerebral. Isso é evidente, por exemplo, hoje quando você percebe os institutos de educação em todas as escolas, em todos os lugares, eles ensinam sempre as mesmas mentiras. E as crianças são formatadas nessas mentiras. E depois não adianta o pai e a mãe dizer, oh, não, meu filho não é assim, não, meu filho não é desse jeito. Não, você não sabe nada. O professor me explicou, tem cientista que prova isso, tem cientista que prova aquilo. Isso é história, isso é verdade. Ele acredita que é verdade. Sendo que a escola hoje é para formatar a criança ou adolescente para as mentiras. Entre elas, podemos contar 3 principais mentiras, ou 3 principais blocos de mentiras. Primeiro, o bloco de mentira histórica, no sentido de dizer que todas as revoluções, todas as guerras, tudo isso aconteceu, mas a sociedade está sempre evoluindo, e que nós antes éramos ignorantes, antes nós não tínhamos tecnologia, antes nós não tínhamos conhecimento, nós vivíamos sob a dominação de uma igreja de ignorantes, que não permitia a ciência, que não permitia o desenvolvimento e que só explorava as pessoas. E essa igreja má, essa igreja horrível, essa igreja de inquisição, matava, perseguia para manter as pessoas dominadas. Tudo mentira. Era justamente essa igreja que dava dignidade às pessoas, essa igreja que fazia com que todas as pessoas tivessem acesso aos prédios mais bonitos, aos castelos mais bonitos, às igrejas mais bonitas, e toda essa fortuna que eles tanto condenam, e que todo mundo vai lá para tirar foto, tudo isso era feito para as pessoas, não importa qual classe social. E as pessoas tinham acesso a tudo isso. Hoje em dia, cada vez as pessoas são mais limitadas e têm menos acesso à riqueza, ao desenvolvimento e ao conhecimento. Então quer dizer que é justamente o invertido. Então a primeira grande mentira, ou o primeiro bloco de mentira que eles fazem, é justamente de convencer as pessoas dessa falsa interpretação da história, de que a igreja era má, e que a igreja católica perseguia, limitava e destruía a sociedade, quando na verdade a igreja promovia, dava desenvolvimento, dava civilização e dava para as pessoas condição delas viverem bem e felizes, com uma consciência muito mais elevada do que hoje em dia. Então essa é a primeira mentira. Segunda grande mentira do ponto de vista científico, de dizer que o ser humano é a evolução do macaco e que nós evoluímos de uma ameba e a ameba se tornou um peixe, o peixe se tornou uma baleia, a baleia se tornou um dinossauro, o dinossauro também se tornou um elefante, o elefante por sua vez depois virou uma ave, a ave virou um bicho, outro bicho, e assim foi vivendo até que saiu dali um ser humano e tudo veio do acaso. Então a ciência falsa ensina que tudo veio do acaso, o acaso é capaz de fazer a ordem, o acaso é capaz de fazer a beleza, o acaso é capaz de fazer a transformação de tudo, a criação de tudo, mas tudo isso não pode ter intervenção de Deus. Então quer dizer que eles ignoram a existência de Deus e pregam nessa falsa ciência esse ateísmo evolucionista. E ainda o terceiro grande bloco de mentira, que aí já é referente à atualidade, é de dizer que justamente o ser humano não tem necessidade da religião e se tiver necessidade da religião, ele pode se encontrar em qualquer religião. Porque não existe uma verdade
não existe uma revelação de Deus. Se Deus existe, Ele não pode se revelar e Ele não pode dar para nós uma única igreja, uma única verdade, uma única sociedade. Por quê? Porque Deus não pode ser tão próximo do ser humano. Deus não pode ser assim, alguém que se encarnou, alguém que entrou na nossa história, alguém que chegou lá e disse, é assim que tem que fazer, olha, eu estou comandando aqui, olha, eu vou deixar um papa que vai ser o meu vigário. Não pode ter essa interferência de Deus, entendeu? Então essa terceira mentira parece mais dissolvida, mas ela é a mais grave de todas, porque ela vai na raiz mesmo da consciência do ser humano que existe desde o início do mundo, de que as pessoas têm que procurar o verdadeiro Deus, e esse verdadeiro Deus tem que se revelar para nós, tem que estar em comunhão conosco e tem que nos dar os meios para nós nos salvarmos e estarmos em comunhão com Ele. Isso é uma noção que o ser humano tinha desde o início do mundo. E hoje, esse ser humano que se diz moderno, que se diz inteligente, não consegue mais ter essa compreensão de uma coisa tão evidente. Porque Deus, se Ele existe, e se Ele é bom, e se Ele é criador, se Ele é capaz de fazer alguma coisa, então é evidente que Ele tem que chegar até o fim da sua obra. Não pode deixar no meio do caminho. E o fim da sua obra é dirigir a sociedade, dirigir a vida de cada pessoa, organizar tudo para que cada pessoa possa se salvar, e a sociedade como um todo, não somente o individualismo, mas a sociedade como um todo, possa se unir para ter uma unidade de fé e estar a serviço de Deus. E isso é o reino do Sagrado Coração de Jesus. Agora, o reino do Sagrado Coração de Jesus parte desse princípio. Qual que é o princípio? O princípio é que a fé, revelação divina, é que une os seres humanos numa só família, e uma vez que nós temos uma só fé, nós podemos ter também a comunhão de todos os nossos valores, amor, fraternidade e justiça, etc. Agora, o reino de Satanás, que é esse que está sendo proposto aqui, por esse documento 666, ele parte do princípio ao contrário. Ele parte do princípio que você é ser humano e você tem que se unir a outro porque ele também é ser humano. Então a união é em torno da nossa condição de ser humano. Quer dizer que se nós somos seres humanos, nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós temos que nos unir, e nós temos que ser amigos, e temos que formar uma unidade, uma justiça em torno disso. Mas isso é impossível. Por quê? Porque o ser humano vai entrar necessariamente em confronto com outro ser humano. Então é uma completa utopia você achar que só porque nós somos seres humanos, nós vamos ser amigos e vamos ser felizes. Não vai. Então, quer dizer que o princípio cristão é elevado, é Deus é que marca, e a partir de Deus é que a gente faz as coisas. E o princípio desse reino luciferiano é o homem. Então é o homem que dá a medida. E aí você vai dizer, mas qual homem que vai dizer qualquer verdade? Qual ser humano na face da terra que vai dizer, isso é bom, isso não é bom, isso a gente pega, isso a gente não pega, isso a gente aceita, isso a gente não aceita? Então, impossível. Então, na verdade, tudo isso é feito nessa grande fraude para poder dizer, olha, nós vamos formar a sua cabeça. Uma vez que a sua cabeça já está formatada, aí a gente pega o consenso da sociedade. Imaginemos que a sociedade tem 100 pessoas. Então a gente domina 90 pessoas com a consciência que a gente quer, com a propaganda que a gente quer. Depois que a gente tem 90 pessoas dominadas, a gente diz, não, mas a maioria da sociedade quer assim. É sinal que isso é a consciência do ser humano para o melhor. Então, a partir dali, aí a gente pode impor para a sociedade, 90 querem assim, 10 não querem. Então é sinal que a consciência humana prefere isso. E pronto, a partir dali, nós formamos a sociedade de acordo com essa consciência humana, que na verdade foram eles que criaram. Porque eles é que vão, através da propaganda, formatar a maioria da população. E a partir do momento que está formatada a maioria da população, o que você vai fazer? Aí você tem que obedecer a maioria da população e não obedecer à voz de Deus ou obedecer ao magistério da igreja que corresponde àquilo que Deus pediu. Percebe? Então são coisas feitas de uma forma inteligente para enganar, e infelizmente, como a maioria das pessoas já está submetida a esse sistema e já está
com uma capacidade muito reduzida de compreensão e de discernimento das coisas, então é fácil eles aplicarem esse projeto. Então nós vamos falar sobre isso outras vezes, porque isso aqui compõe-se de muitos elementos que nós não precisamos falar tudo aqui hoje, mas eu faço questão de fazer a citação final do documento aqui, para vocês terem uma ideia de como que termina, como que é a conclusão desse projeto, dizendo que além de tudo o que eles vão fazer e vão implantar com essa organização mundial em torno dos mesmos ideais, ele se propõe também, olha, diz, graças à desinformação, à mentira, à hipocrisia e ao individualismo que nós criamos no seio dos povos, eles mesmos admitem, graças à mentira, à hipocrisia, à desinformação que nós mesmos estamos trabalhando no meio dos povos, o homem se torna inimigo do homem. E, portanto, todos esses indivíduos independentes que não seguirem a nossa cartilha, que não fizerem conforme a gente está pedindo, serão considerados pelos seus semelhantes como inimigos. E, a partir dali, serão perseguidos pela própria sociedade. Isso já está acontecendo. Pode perceber que isso aí já é uma realidade hoje, nesse nosso tempo. Diz ainda, vamos trabalhar para a escravidão das crianças, o roubo das riquezas no terceiro mundo, o desemprego, a propaganda para a legalização da droga, a imbecilidade da juventude, e isso é o que a gente estava dizendo, através dessas mentiras que eles ensinam nas escolas, nas universidades, então tornam a juventude imbecil, isso para os que estudam. Os que estudam são imbecis, imagina os que não estudam, e que ficam só a sabor dos vícios e dos prazeres. A ideologia do respeito da liberdade individual, que é o que está acontecendo hoje. Ideologia de gênero, todas essas coisas, vem dessa ideologia da liberdade individual. Olha, a pessoa é livre, ela faz o que ela quiser. Ninguém pode colocar freio na pessoa. Não existe uma lei de Deus, não existe limite. Então tudo isso é difundido no seio das igrejas, dentro dos estados. Está vendo? Quando ele fala igrejas, é porque ele já viu que está tudo nivelado. Isso aqui é em 67, quer dizer que em 65, a que era opositora, a Igreja Católica, já se tornou uma aliada, a nova igreja do Vaticano II. Então as igrejas trabalham para nós, e eles trabalham essa propaganda da liberdade individual, que é a pregação de Francisco em todas as suas homilias e pronunciamentos. Então não é questão de falar ex-cátedra, não falar ex-cátedra, quer dizer que é tudo que ele faz, uma encíclica, um pronunciamento, ele sempre que atua se apresentando ex-cátedra como Papa, ele fala o erro, fala a mentira e fala o contrário do que ensina o catolicismo. Aí que é o problema. Então veja, olha, tudo isso como a base, de tal maneira que nós vamos condenar o obscurantismo do passado, tá vendo? Catolicismo é sinônimo de obscurantismo. E vamos propor o conflito entre etnias, e a nossa última realização será no objetivo das restrições orçamentais. Então, restrições orçamentais, o que a gente estava dizendo? Causar crise econômica e depois tirar o dinheiro de circulação. E aí a pessoa, para ter o dinheiro na mão, para poder fazer uma compra, ela precisa chegar lá e estar de acordo com o esquema que eles estão montando, senão não é liberado. Até para você comprar uma cortina numa loja da esquina, você vai ter que chegar com o seu cartão ou chegar com alguma coisa que libera o dinheiro, e ali para você fazer aquele Pix, para você fazer aquela liberação daquele dinheiro ali, você precisa da autorização do banco. E a autorização do banco só vem se você está de acordo. E isso que é o projeto que eles falam, a nossa última realização, porque a partir dali está tudo pronto. De tal maneira que isso vai nos permitir realizar o nosso sonho, que é a instauração da nova ordem mundial. Fim do documento de junho de 1967.